E nós continuamos aqui com o nosso programa e recebemos hoje a Lúcia Cláudia Orlandi Lemos, que é farmacêutica bioquímica e que já nos brindou com um primeiro bloco bem animado. E é gostoso quando alguém traz essas informações, boas informações para nós. Mas agora, nós vamos falar nesse segundo bloco sobre a sua profissão. Você disse a princípio, eu sou farmacêutica bioquímica, formada pela USP, e é nesse gancho que nós vamos pegar. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber, como é que você se decidiu ser farmacêutica? Pois é, eu desde pequena sempre gostei de biologia, depois quando no colegial química, e sempre gostei muito de ler, ganhei um livro sobre alquimia, né? E interessava, e gozado que desde pequena, quando eu vi uma caixinha de medicamento, eu tinha mania de virar e olhar quem que fez aquilo. Eu descobri que tinha lá né? Eu nem sabia o que era CRF, né? Que é a sigla do Conselho Regional de Farmácia. E tinha o nome de uma pessoa e eu ficava, né? Como que é isso? Como que faz? E um dia perguntei, isso aqui tem que fazer uma faculdade de ciências farmacêuticas, né? Para trabalhar numa indústria farmacêutica de pesquisa. E aí quando eu fui para o colegial... Você já veio desenvolvendo esse desejo de ter o seu nome atrás de uma caixinha de medicamento. Eu tinha um sonho, eu brinco, né? Que quando a gente sonha e busca, realiza. Sim, sem dúvida. Então, começou ali. Eu já gostava disso, gostava dessa coisa, né? Dos boticários antigos, da alquimia. Sempre gosto sempre muito de história, então sempre lia muito. E aí eu fui buscando. Onde é que tinha, naquela época, né? Eu tenho, em 2016, eu fiz 30 anos de formada, né? Então, imagina, mais 5 de faculdade. Então, há 35 anos atrás, eu já um pouco antes, buscava onde é que tinha. Não tinha. Hoje tem, era Mantina, Prudente, Marília, né? Naquela época até tinha Presidente Prudente. E eu fui saber onde eram os melhores lugares que eu queria estudar. Quer dizer, não bastava apenas fazer a faculdade de farmácia, tinha que ser na melhor. Correto, tá certo. Fui ver a possibilidade, sim, né? Até porque também hoje está um pouco mais fácil dar aos filhos, né? Naquela época também uma faculdade particular não era uma coisa muito fácil para os meus pais. E eu fui buscar as melhores faculdades, descobri que tinha a Universidade de São Paulo, tinha a melhor faculdade, a Unesp em Araraquara, a PUC de Campinas, muito conceituada. E eu fui batalhando desde o que eu precisava fazer, me dedicando. Prestei os vestibulares para essas 3. Graças a Deus eu passei nas 3. Aí pôde optar, né? E eu optei, né, estudar, não desmerecendo as outras, são excelentes faculdades. Mas aí eu ingressei na Universidade de São Paulo em 1983, 82, 83, e me formei dia 12 de dezembro de 86, né? Já trabalhava em São Paulo. No final, o curso de farmácia ele é muito amplo, é uma profissão muito bonita, diversas áreas, né? Farmácia especificamente, seja farmácia clínica, hospitalar ou farmácia de dispensação ou manipulação, como hoje eu tenho. Também análises clínicas, por isso bioquímica, sim, né? Laboratoriais, indústria. E eu acabei optando, achei sempre que fosse fazer indústria desde o começo. Mas depois pensando no profissional, talvez voltar para o interior, aqui não tem indústria, né? E aí meus professores me orientaram. Que eu Pelo menos indústrias farmacêuticas. Mas temos poucas indústrias no geral. É verdade, né? É verdade. Então, meus professores orientaram que... Né, isso na USP é muito interessante, né? Toda orientação fora do âmbito específico da sala de aula. Eles falaram, olha, nessa situação, a gente aconselha, faça análises clínicas, bioquímica, que você também pode trabalhar em indústria, né? Sim. E depois, se você resolver, você continua. E eu acabei fazendo análises clínicas, trabalhei no Biociências Lavoisier em São Paulo, um laboratório, né, do nível do Fleury. Sim, hoje o Delboni comprou. Aí fui ser chefe do laboratório do hospital em Cotia. E nessa época que eu voltei para cá. E eu estava fazendo especialização em homeopatia já, né? Depois fiz a especialização em manipulação magistral. E aí nós fundamos a farmacotécnica em 87, lá em Oswaldo Cruz. Bem, eu ia perguntar quais as áreas de atuação de um farmacêutico, mas você já nos deu uma pincelada nisso, né? Então, a primeira atuação do farmacêutico seria na indústria farmacêutica ou não? Não, o farmacêutico
quando ele, né, durante o curso, ele tem essas opções, né? Dentro de uma área de indústria, ele tem a indústria propriamente dita, tanto na fabricação ou na pesquisa, né? Eu tenho a gente brinca uma pupila, né? Eu tenho uma filha de amiga minha que fez farmácia por minha causa. Hoje ela trabalha com pesquisa clínica de medicamentos, né? Vamos supor, os pesquisadores estão lá pesquisando uma droga. Quando chega no nível de isso ser introduzido, tem a parte já da pesquisa com os pacientes para depois ser liberado. Então, a área farmacêutica é muito vasta. Você pode trabalhar numa indústria de alimentos, você pode trabalhar na parte sanitária, né, as vigilâncias sanitárias, toxicologia, né, em polícia técnica, a parte de farmácia, especificamente farmácia clínica, então, e pesquisa, né, por exemplo, na USP nós somos pioneiros em nanotecnologia. Estamos em nível internacional, né? A USP tem essa parte acadêmica e pesquisa muito avançada. Então, é uma profissão assim que tem um leque muito grande. De opções de atividade, né? Você pode escolher, como é o seu caso específico, você escolheu a manipulação. Primeiro eu escolhi análises clínicas. Análises, perfeito. Né? Que foi o primeiro. E eu já, durante o curso, tinha essa parte de homeopatia. Também gostava, uma coisa não impedia a outra. Então, quando eu trabalhava no Lavoisier, eu fui fazendo minha especialização e eu consegui até conciliar os dois. Durante 10 anos eu trabalhava em hospital e tinha farmácia. Mas aí quando eu abri a filial em Tupã, não tinha como, aí tinha que ser uma dedicação Quanto exclusiva. tempo você trabalhou em São Paulo? Em São Paulo eu trabalhei 3 anos. 3 anos. Né? O que dá para adquirir uma experiência muito grande, né? Nada como. São Paulo, por tudo, né? A gente brinca, tudo está lá, né? Então, sim. Experiência de vida, experiência profissional. De vida profissional. Lá eu sempre comento, né? O reconhecimento profissional é muito bom. E as oportunidades para você também se especializar, os cursos estão lá. Então, ficava bem mais fácil, né? Então, eu fui me especializando e aí eu vim, como hospital, eu vim trabalhar na Santa Casa. Né? Montagem naquela época sobre AIDS, aquela coisa de transfusão de sangue que era, né, onde se contaminava muito. Eu vim, como eu já trabalhava com isso lá no hospital, eu vim para montar essa parte. Para montar a parte da hemoterapia. Muito bem. Lá em Oswaldo Cruz. E a farmácia? Fala um pouquinho para nós aí da farmácia de manipulação, de um modo geral. Como eu trabalhava em São Paulo, né, e a gente tem dessa oportunidade, eu também fui fazer a minha especialização em homeopatia e manipulação magistral. Quando eu voltei para o interior, eu tinha essa vontade, porque aqui não tinha nada. Tanto que a gente é pioneiro praticamente na região. Próximo de mim, eu tenho uma amiga em Marília, que é a Odila, que a gente brinca, né? Nós somos jurássicas aqui, não tinha nada. E isso em São Paulo já tinha, porque eu fazia os cursos. E eu tinha vontade de trazer para o interior a mesma oportunidade para os prescritores e para os pacientes poderem ter o acesso àquilo que só tinha em grandes centros. Verdade. Então, quando eu vim para Oswaldo Cruz, que eu terminei a minha especialização, eu fazia bastante, aí montei a farmácia, né? E eu fazia bastante fórmulas daqui de Tupã, porque próximo não tinha homeopatia. A minha era a única farmácia homeopática. E aí a gente depois foi vislumbrando, bom, se eu estou em Oswaldo Cruz, Sargento de Tupã, ficamos aqui 2 anos no estudo, até que deu certo e montamos a filial aqui. Segundo eu sei, e você vai nos falar um pouco mais sobre isso, todas as farmácias precisam ter um farmacêutico responsável ou um farmacêutico presente. Como é que isso funciona? A farmácia... E quem rege isso também, né? Nós somos regidas pelas leis da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelos conselhos profissionais, o Conselho Federal de Farmácia e os conselhos regionais. E a farmácia é um estabelecimento de saúde. No mundo todo é assim, né? Precisa ter um farmacêutico. Cada país com as suas características, mas não é um simples comércio, né? Nós estamos lidando com saúde. Então, a farmácia, primordialmente, ela tem que ter o seu profissional. Você vai tratar do seu dente, você vai com um dentista, você vai fazer um tratamento fisioterápico, é um fisioterapeuta, né? Então, a farmácia, ela não é que é uma obrigatoriedade, é uma condição
básica de você ter uma pessoa onde tudo bem que você receba uma prescrição, mas toda orientação, acompanhamento, às vezes o paciente com certeza vai mais de um médico, não fala do medicamento daqui e dali, toma o medicamento errado. Então essa parte da farmácia... Ou misturando 2 ou 3... Sim, né? Sais diferentes. Quantas pessoas de idade que tem que tomar uma grama grande de medicação, porque ele é diabético, mas ele é hipertenso, aí ele tem colesterol, mas ele tem artrose. E toda essa farmacoterapia é importante o acompanhamento farmacêutico, né? E Inglaterra, Estados Unidos, é sempre com uma equipe multidisciplinar e o farmacêutico é peça-chave. O Brasil tem algumas características, por ser um país muito grande, né? Como a gente diz, um país continental. Então, lá na década de 60, você precisava ter farmácia, mas não tinha um profissional. Tínhamos poucas. A primeira universidade brasileira é em Ouro Preto, né? Eu até prestei vestibular lá antes, né? Como trainee. Então, a gente tinha poucos farmacêuticos. Então, lá na década passada, a gente tem alguns profissionais ainda vivos, aconteceu o prático, né, de farmácia, que ele era um funcionário e ele poderia, por quê? Porque não tinha o profissional. Né? Mas aí ficou-se um tempo assim, tendo lá o prático de farmácia. Mas hoje, né, com a evolução do Brasil, porque a farmacoterapia é muito importante, né, o acompanhamento. Em clínicas e hospitais, a equipe multidisciplinar, o farmacêutico tem papel primordial. Primordial. Você estava falando dos Estados Unidos e Inglaterra. Nos Estados Unidos, não existem medicamentos prontos. Você chega lá com a receita e pega uma caixinha. As farmácias são todas elas farmácias de manipulação. Você tem que levar a sua receita e eles vão manipular a sua medicação, aquilo que o médico prescreveu, e te entregar. Apenas esses remédios de uso contínuo, antiácido, contínuo não, de uso emergencial, antiácido, uma aspirina, que já existe pronta nos blister, mas normalmente é vendido no supermercado e não na farmácia. Nos Estados Unidos é quase isso, mas o que eles têm muito é o que eles chamam de fracionamento, né? O acesso à medicação, o Brasil é muito caro. Medicação no país, como outras coisas, aliás, tudo aqui no Brasil caro, é muito né? caro. Experimente abastecer o tanque do seu carro. No nosso segmento, 95% do que a gente trabalha, dos insumos, são importados, mesmo que a planta às vezes é daqui. Né, a diversidade, mas nós temos pouco desenvolvimento em química fina, né? Meus professores falavam muito disso. Nos Estados Unidos, o acesso à medicação, né, os custos, os impostos, eles têm muito fracionamento, então você não vê muito a caixinha industrial. A farmácia, né, ela compra a granel e fraciona conforme a prescrição. Então, a manipulação não é como aqui. Aqui a manipulação é muito mais adiantada. Verdade? O Brasil é um dos países mais adiantados em produção de medicação magistral. Tanto que ele é referência até. Muito bom. Estados Unidos também tem é muito interessante, mas assim, o acesso da medicação também, por exemplo, aqui a gente tem o que a gente chama de OTCs, né, over the counter, que você compra uma medicação com mais facilidade. No mundo afora o acesso à medicação é bem restrito. Né, porque é um cuidado, né? A gente tem muito uso errado de medicamento, né? Automedicação muito grande, todo mundo tem uma farmácia em casa. Sim. Né? Às vezes corre o risco, né? Intoxicações medicamentosas, riscos, né? Então, no mundo é um pouquinho diferente. Aqui, assim, a gente meu filho foi para o Canadá, tinha dificuldade de comprar um Buscopan lá, porque não se compra sem um receituário médico, e o farmacêutico é muito respeitado, né? Aqui também, mas a gente, assim, tem que se fazer, né, também. Sim, sem dúvida. Então, a diferença... Você falou uma coisa aí que me deixou curioso para saber. Então, nós temos nós somos referência, o Brasil é referência em manipulação. E por que isso? Porque houve uma dedicação maior dos profissionais, das universidades. O que se dá? Por que se dá esse fato? Com a Revolução Industrial e o boom industrial da indústria farmacêutica no mundo, década de 60 e 70 ficou muito generalizado, como eu comentei. Você tinha um medicamento e as indústrias, né, mundiais, elas queriam que esse acesso fosse grande. Então você tinha muito acesso, só que a indústria faz as doses fixas.
não é? E o que aconteceu na década de 80? Voltou a personalização. Porque por mais que a indústria faça lá a sua pesquisa e vai lançar determinada dose no mercado, às vezes para aquele paciente aquela dose é muito. Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai cortar o comprimido, você perde quando você corta, não toma a dose certa, aquilo que você cortou estraga, né? Perfeito, então, não pode usar mais. Isso, então essa personalização voltou. Quer dizer, além da medicação ser cara, ainda o paciente ainda perde uma parte. Para adequar a dose, né? Sim, para fazer a adequação. O médico adequar a dose do paciente. Esse é o grande diferencial da manipulação. É exatamente a possibilidade do médico, do prescritor, do dentista, do nutricionista, do veterinário, porque existe manipulação veterinária, de acertar a dose para aquele paciente. Outra coisa muito interessante, o paciente que faz uso, como eu comentei, ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem colesterol, ele tem artrose, então ele toma uma gama muito grande de medicação. Isso também encarece. E a manipulação ela tem a possibilidade de você juntar. Porque a indústria ela caminha sempre para uma monodroga. Porque quando ela associa também diminui prazo de validade. Então isso para longo prazo de você ter, né, o estocagem não é interessante. Não é interessante para a indústria. Então a indústria vai trabalhando, a maioria hoje é monodroga, no máximo 2 drogas, né, drogas que a gente fala de medicação. E a manipulação também veio para isso, facilita muito, principalmente para os pacientes idosos, que é o pessoal que toma maior número de medicação. Então, ele não esquece de tomar a medicação, não é? Você junta, você diminui esse custo, né? E acerta a dose, porque não é todo mundo, né, que vai tomar a mesma dose. Então, esse é o grande diferencial. E como o Brasil é um país populacional muito grande, isso se desenvolveu muito. E nós somos realmente referências na produção magistral. Então, parabéns mais uma vez aos farmacêuticos brasileiros, né? Nós temos o Anderson Ferreira, ele é de Minas, ele é referência porque é muito desenvolvido no Brasil. Num dos Rotary Clubs que eu participei, porque na minha profissão, na minha função de pastor, a gente é transferido, era, né? Naquele tempo era transferido constantemente. E eu fui da comissão de juventude, e trabalhava muito com o Interact e Rotaract. E o Interact desse clube fez uma campanha, como você falou, todo mundo tem uma farmacinha, e às vezes a medicação fica naquela farmacinha e vai vencendo o prazo de validade. Então a campanha foi do Interact nas escolas para que, se você tem uma caixinha de medicamento pela metade está guardada lá, traga para o Interact. Aí veio muita medicação, hein? Eu acho que encheram um latão de 200 litros. 90% estava com data de validade vencida. Então um médico, o Dr. Fragetti, que era associado do clube, ele coordenou isso para fazer a incineração dessa medicação com prazo de data vencida, de validade vencida, para não acontecer acidente de alguém tomar uma medicação que depois pode ser mais prejudicial à sua saúde. Cláudia, eu quero fazer mais uma coisa muito importante aqui hoje. Você, como associada do Rotary Club de Tupã, nossa companheira, uma grande profissional, e como no dia 20 foi o dia do farmacêutico, o nosso clube quer oferecer a você um certificado de reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Então, em nome do Rotary Club de Tupã, estou passando às suas mãos esse certificado de reconhecimento, entendendo que você é uma grande profissional. Mas antes de passar às suas mãos, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais em relação à sua profissão, se alguém desejar ser farmacêutico também, e em seguida nós encerraremos o programa com a entrega do certificado. Bom, primeiro, novamente agradecer o convite, a honra de receber um certificado do Rotary. E acho que com relação à minha profissão, primeiro eu gostaria de compartilhar a alegria de ser farmacêutica com todos os meus colegas de Tupã, da região, né, do Brasil, de uma profissão que eu amo muito. E se alguém está interessado em fazer o curso de farmácia, vocês viram que é um curso com uma ampla atuação profissional, eu estou lá à disposição, lá na Farmacotécnica, ali na Avenida Tamoio, vocês podem entrar em contato. Quem almeja, né, a área é muito grande. Para quem estuda farmácia, se dedique muito, porque os pacientes precisam muito da
da atenção farmacêutica. Os profissionais médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, veterinários, também é importante ter todo esse apoio farmacoterapêutico, a responsabilidade da atenção. Então, se dediquem, estudem muito para poder se realizar na sua profissão. E eu acho que agradecer também a Tupã, que sempre nos acolheu com muito carinho, e desejar assim, eu sou muito feliz no que eu faço, tanto na farmácia como no Rotary. Sim, então, nós temos que nos realizar como pessoas e como profissionais. Eu quero compartilhar esse agradecimento. Pois não, então Cláudia, receba em nome do Rotary Clube de Tupã esse certificado de apreço e de reconhecimento pelo seu trabalho. Agradecer ao presidente Gustavo. Sim, né? Gustavo Pereira Pinheiro, nosso Gustavo, presidente. nosso presidente. Gustavo, muito obrigado pela homenagem, e eu quero compartilhar essa homenagem com todos os meus colegas farmacêuticos. Muito bom. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou até este momento, desejando uma semana de paz, de tranquilidade, de sucesso a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua atenção.